Vi o rosto dele se transformar, foi de apreensivo para aterrorizado, e simplesmente gritou para corrermos, já indo na frente. Ninguém queria pagar para ver o que tinha lá, e todos foram juntos. Enquanto já estávamos quase na entrada desse corredor, prestes a sair. Na frente da casa do meu primo, havia uma escola, e nos finais de semana, ficava vazia depois de certo horário. Algumas vezes, enquanto eu estava na casa dele, a gente aproveitava para chamar alguns amigos e pular o muro da escola para fazer qualquer coisa, como pique-pega ou brincadeiras do tipo. Um certo dia, alguém de nós teve a ideia de passar a noite por lá, só para ver como era, e imediatamente todo mundo concordou, sempre valia a pena alguma aventura. Cada um foi para sua casa, pegou algumas coisas para comer, e se preparou para virar a noite. Combinamos de nos reunir nas escadas da entrada da escola. Sabíamos que nos finais de semana, ninguém ficava por lá para tomar conta depois do horário de almoço, principalmente de noite. Ficamos um tempo conversando e planejando alguma rota de fuga, caso fosse necessário. Agora estávamos prontos, não era muito difícil pular o muro para entrar, o mais complicado era para sair. Do lado de fora, era cercado de árvores, mas por dentro, um precisava da ajuda de outro para escalar o muro. Finalmente entramos, e de cara, o medo já tinha tomado conta. Eram corredores grandes, as luzes que apontavam para fora ficavam ligadas, pois também servia para clarear a rua, então uma parte da escola era iluminada. Algumas dessas luzes estavam queimadas, fazendo alguns cantos ficarem um breu total. A intenção de passar a noite por lá era sentir essa adrenalina causada pelo sobrenatural que tanto gostávamos, então esse cenário estava perfeito. Logo quando entramos, eu já havia visto alguns vultos pelos cantos, nada de tão assustador assim. Acredito que meu primo também viu, ele tinha uma sensibilidade para o sobrenatural igual ou melhor que a minha, e continuamos com o plano. Procuramos alguma sala que ficava perto de alguma dessas luzes, para ao menos ter um pouco de claridade. De início, não aconteceu nada além dos tais vultos, estava de certa maneira até que tranquilo. As conversas eram todas sobre algo que nos botasse medo, afinal, esse foi o motivo de termos ido a essa hora. Confesso que de certo modo, até esse ponto, eu me decepcionei um pouco, esperava ficar mais aterrorizado, mas isso iria mudar muito em breve. Meu primo e eu, estávamos contando algumas coisas que aconteceram com a gente. Contamos sobre o dia em que fomos sozinhos na casa da rua de cima. Tem um vídeo sobre essa experiência aqui no canal. No meio da história, veio um barulho bem alto de alguma outra sala. Não deu para identificar qual era, mas parecia alguém esbarrando em uma cadeira. Todos nós olhamos ao mesmo tempo para a porta, e ficamos pelo menos uns 10 segundos parados assim. Aquele som foi muito claro. Logo após, todos se olharam, esperando que alguém tivesse uma ideia do que poderia ser, e a primeira coisa que pensamos é que poderia ter mais alguém pela escola. Fomos verificar, não dava para gritar e perguntar se tinha alguém, ou fazer algum barulho mais alto para afugentar, não queríamos chamar a atenção de lá de dentro. Começamos a olhar sala por sala, com cautela, mas não estava dando para confirmar muito bem, algumas salas estavam muito escuras. Era sinistro abrir uma porta e não enxergar o que tinha lá dentro. Não conseguimos achar ninguém nessa busca, olhamos até o refeitório, mas chegamos à conclusão que estávamos realmente sozinhos. Então resolvemos voltar para onde ficamos de início. Continuamos contando as experiências sobrenaturais que tivemos, meu primo e eu. Éramos o que mais tínhamos o que contar, nós realmente presenciamos muitas coisas. Barulhos de passos e sussurros ao redor, agora eram evidentes, as coisas estavam ficando interessantes. De certo modo, eu até que estava me divertindo um pouco com os que não estavam acostumados, nós até começamos a propor desafios. Obviamente, nenhum deles foram cumpridos, ninguém tinha coragem para aceitar. De uma hora para outra, o meu semblante acabou mudando completamente. Os tais passos agora começavam a se aproximar, e me deu um arrepio na espinha imediatamente. Era uma energia diferente, todos ficaram arrepiados juntos. Um deles até sussurrou sozinho, dizendo que queria ir embora, mas no meio daquele silêncio, todos ouviram. Falamos para ele ficar quieto e prestar atenção, algo estava vindo, e era uma energia definitivamente assustadora.
Ficamos um tempo parados, olhando para a porta, mas os passos pararam e nada veio. Meu primo falou pra gente sair e procurar novamente nas salas, tinha alguma coisa lá. Então, fomos de sala em sala, todos juntos, ninguém mais estava com coragem de andar sozinho, nem eu, que algum tempo atrás, estava me divertindo com o medo dos outros. Andamos pelo corredor checando cada sala, e chegamos em uma em que não tinha nenhuma iluminação, era a parte onde estava aquele breu. Meu primo falou que era isso que fomos fazer ali aquela hora, sentir medo. Foi justamente essa sensação que a gente pretendia sentir quando combinamos de vir de noite, mas mesmo assim, faltava aquela coragem. Ele disse que queria pelo menos olhar pela janelinha que tinha no meio da porta, e foi o que ele fez, ficou alguns segundos olhando. Vi o rosto dele se transformar, foi de apreensivo para aterrorizado, e simplesmente gritou para corrermos, já indo na frente. Ninguém queria pagar para ver o que tinha lá, e todos foram juntos. Enquanto já estávamos quase na entrada desse corredor, prestes a sair, deu para ouvir um som nítido de uma porta abrindo, e agora, todos sentiram o desespero que meu primo sentiu. Ninguém queria ficar para trás, até porque, para pular o muro e sair da escola, precisava de ajuda, e quem iria querer ser o último? De início, não estávamos conseguindo pular, ninguém queria dar apoio para o outro, todos queriam ser o primeiro a sair de lá. O meu coração estava acelerado, dava a impressão de que veríamos alguma coisa surgir do corredor e viria nos pegar. Um dos meninos que estavam com a gente começou a tentar botar alguma ordem, não chegaríamos a lugar nenhum assim. Deu certo, conseguimos ficar organizados, mas ainda assim, ninguém queria ser o último. Ficou o meu primo e mais um, e meu primo subiu primeiro que ele. Enquanto puxávamos o outro que restou, ouvimos mais sons de porta abrindo lá no corredor, e o garoto se desesperou, ficou difícil de puxar, ele ficou se batendo tentando subir. Conseguimos acalmar ele, e tiramos de lá. Foi uma noite sinistra, nenhum desses que foram, quiseram mais participar de uma aventura dessas comigo e com o meu primo. Depois disso, todos perguntaram pro meu primo o que ele viu, e foi realmente algo sinistro. Pelo que ele falou, viu uma entidade de costas, e enquanto ele ficou olhando, essa entidade foi girando lentamente, como se estivesse flutuando, e tinha um tom ameaçador. Foi quando ela começou a vir na nossa direção, que meu primo começou a correr. Achamos melhor não procurar saber quem ou o que era aquela entidade, mas consigo imaginar como foi aterrorizante ter visto aquilo.